Capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Todo mundo aqui com certeza conhece a história de José. José era um ponto fora da curva. Tudo que ele fazia era abençoado. Tudo. E Potifar olha e vê que tudo que José faz é abençoado. Ele vê que o Senhor era com José. Potifar era egípcio. Não conhecia Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus valente. Possivelmente ele era adorador de Ra. Mas ele olha para aquele rapaz e vê Deus na vida dele. E vê que Deus faz ele prosperar. Então ele entrega tudo da casa dele na mão de José. Eu e você conhecemos a história. A mulher de Potifar tentava seduzir José muitas vezes. E uma das vezes ela arrancou a sua roupa e ele saiu correndo, mas ele correu muito. E ele correu, nós sabemos que ele correu, ela estava despida. Ele correu porque se ele ficasse ele ia pecar. Então, para não pecar, ele correu. E a expressão para dizer que a carreira que ele deu foi tamanha que batia a sua perna na coxa de tão velocidade que ele fez. E ele foi preso por causa disso. Não fez nenhum mal, mas foi preso. Chegou lá na prisão. Começou a governar a prisão inteira. O carcereiro olhou assim e disse: o Senhor é com esse cara. Tudo que ele faz é abençoado. Se você continuar lendo o texto, até o capítulo 41, 42, se eu não me engano, você vê isso que eu estou te dizendo. E veio finalmente, chegou lá na prisão, tinha dois caras que tiveram dois sonhos, e ele interpretou os dois. Um ia morrer, o outro seria abençoado. Só que ele disse: olha, lembre-se de mim quando você estiver lá. Quando o cara estava servindo ao rei, e o rei teve um sonho bem famoso das vacas gordas e vacas magras, espigas grandes e espigas mirradas. E ninguém tinha condição de interpretar, e o cara lembrou que tinha um preso que dominava lá tudo. Ele não era do PCC, mas dominava tudo na cadeia. Dominava todo mundo. Disse: olha, tem um cara lá que interpreta sonhos. Meus amados, ele interpretou o sonho e Faraó disse: olha, você vai governar a maior nação, o maior império do mundo existente naquele momento, que era o Império Egípcio. Ele foi o governador e disse assim: abaixo de mim você manda em tudo. Só tinha alguém com autoridade maior do que a de José, que era Faraó. E Faraó viu em José alguém de Deus, alguém que andava com Deus, alguém que tudo fazia, que tudo que ele fazia prosperava. Bênção de Deus, José. Tem gente até que confunde
quando vai falar a respeito, porque José foi muito parecido tipologicamente com Cristo e confunde. Diz, olha, José era Jesus Cristo, saiu da descendência de José, e não foi, não é verdade. Jesus Cristo saiu da descendência de uma tribo chamada Judá. Por isso que no meio da história de José, em Gênesis, quando você lê, começa a ler a história de José, essa história é cortada com a história de Judá e Tamar. E José, no final da sua vida, ele diz, Deus me levantou, Deus me abençoou, Deus me deu recurso para manter a nação escolhida por Deus. E foi esse propósito do qual Deus ergueu, e ele compreendeu isso, e ele exercia o papel pelo qual Deus tinha chamado e exaltado a vida dele. Então, quando olhamos a história de José, nós ficamos maravilhados. Apesar de saber que o pai de José, Jacó, teve 11 filhos, correspondente às 12 tribos de Israel. E ninguém nunca viu tribo de José. Alguém já viu? Ninguém nunca viu. Porque os 2 filhos de José herdaram tribos, Manassés e Efraim se tornaram líderes, cabeça, dono de uma geração inteira, descendente deles, de uma tribo inteira, 2. Aí se você fazer a conta 11 com 2 dá 13, diz, mas não é 12 tribos? 12 tribos herdaram a terra, 12 tribos. Mas havia uma tribo sacerdotal, que era a tribo do Levi, por isso que é 13. Que não ganharam, que não herdaram a terra, que vivia ao serviço do Senhor. E nós olhamos a história desse povo de Deus e ficamos assim maravilhados. Eu sei que pessoas aqui passaram por tragédias. De todas as naturezas. Perdas financeiras. Perda de um ente querido. Ou qualquer outro tipo de tragédia que abala, que tira o norte, que tira o chão, que nos rouba a paz e a alegria, talvez de uma forma momentânea, mas nos rouba. E nós paramos e pensamos, por quê? Por quê? Tragédias acontecem na casa de pessoas boas. O que Deus quer com isso? Ou alguns dizem, será se Deus não vê uma situação assim? E nós não temos resposta para todas as coisas. Mas quando olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos que José teve 2 filhos. 2 filhos. O primeiro, Manassés. E José colocou o filho de Manassés por causa de uma coisa. O nome Manassés significa o Senhor me fez esquecer. Ele colocou o nome do seu filho Manassés. Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? O que José sofreu. José era o predileto de casa. Parecendo aquele menino criado com a avó. Sabe como é menino criado com a avó? É o dengado de tudo que é jeito. Talvez tenha uns aqui, me desculpe, viu? Criança mantida todinho. A avó diz, meu filho, passa a mão na cabeça o tempo todo. Você foi assim, Pedrão? Não é possível um negócio desse, Pedro. Então, os irmãos dele ficavam com muita inveja e resolveram vender ele como escravo. E ele foi parar no Egito como escravo. E agora todo mundo passa fome e vem para o Egito comprar comida, e vem os irmãos dele também. E José perdoa. E é nesse momento da história que ele perdoa os seus irmãos e aceita a sua família de volta e dá a melhor terra do Egito para a sua família morar. Ele tem um filho.
E ele coloca o nome do filho, a situação da vida dele. Deus me fez esquecer. Meus amados irmãos, quantas famílias aqui precisam aprender a perdoar? Talvez você está aqui e carrega mágoas terríveis no coração, ódio. Talvez você não consegue dominar a ira. Talvez quando você lembra de uma situação ou de um nome, tu já fica irritado. A fúria. Já viu pavão? Você fica parecendo pavão, se arma logo. Pum. Precisa perdoar. Meus amados, só há possibilidade de família abençoada onde o diabo não pode tocar a mão aonde há perdão. Sem perdão não há como você avançar, não há como você ser feliz, não há como a sua família ser restaurada, não há como a sua família ser feliz. Aprenda a perdoar. E ele diz, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o mal. Porque Deus transformou o mal em bem. E essa compreensão foi uma compreensão que norteou a vida de José. A tal ponto que quando ele teve o segundo filho, ele disse, esse aí será Efraim. Que significa Deus me fez prosperar ou Deus me fez frutificar. Como você queira. A tradução que você achar melhor, você pode usar. Deus me fez prosperar. Ele entendia que tudo que ele tinha e tudo que ele era por causa de Deus. Deus o abençoou. Deus abençoou a sua vida, abençoou o povo. Deus o levantou com essa finalidade. Então José entendia e era alguém que honrava pai e mãe. Nesse período ele só tinha pai. Ele honrava. E sabe o que ele fez? Ele leva os dois filhos e diz assim, olha meu pai, aqui estão meus filhos, Manassés e Efraim, abençoe meus filhos. Abençoe os meus filhos. Porque você é um homem de Deus. E o pai de José era um homem de Deus. Um homem que conversou com Deus, que lutou com Deus, que andou, que fez votos ao Senhor, cumpriu, que experimentava de Deus de uma forma extraordinária. José compreendia isso e José andava com Deus, porque ele aprendeu a andar com Deus com o seu pai. Então ele leva os filhos e diz, olha pai, aqui estão os meus filhos, os seus netos. Você é um homem de Deus, abençoe meus filhos. Ele fez isso. E foi nesse dia que os filhos de José se tornaram tribos. Filho igual a filho de Jacó, do pai dele. E é interessante que a bênção tem de ser para o primogênito. O lado direito, primogênito, o lado esquerdo, o segundo filho. Então, José botou Manassés no lado direito e botou Efraim no lado esquerdo. E a bênção tinha de ser primeira e a melhor sobre Manassés. E a segunda bênção sobre Efraim. Só que aí Jacó vai assim, aí, inverte os braços. E quer abençoar esse Efraim. Primeiro, aí José vai tentar tirar a mão do pai e diz, meu pai deve estar caduquinho, já errou até a ordem. Né? E ele disse, não, eu vou abençoar esse. Esse também vai ser abençoado. Mas esse vai ser mais abençoado. Efraim é muitas vezes confundida com Israel. Tamanho é o crescimento e prosperidade que essa tribo fez e foi abençoada. Os descendentes de Efraim eram pessoas extraordinárias. Alguns, né? Porque sempre tem uma ovelha negra atrapalhando. Então, essa tribo foi fantástica. Mas, por que tragédias acontecem na casa de pessoas boas? Uma tragédia aconteceu na casa de Efraim.
uma tragédia veio de repente na casa de Efraim, assustando totalmente a família e o próprio Efraim. Alguém que foi ensinado no caminho do Senhor, a guardar os estatutos de Deus, a ter intimidade com Deus, a viver em amor e em adoração a Deus. A tragédia aconteceu lá. Quando nós lemos o livro de Crônica é recontando os fatos, a história, é o povo que vem do exílio. Eles perderam a tradição, perderam a história, perderam o convívio com Deus. Então o povo reconta a história para que o povo possa entender quem é Deus e o que Deus faz. E lá em Crônicas, 1 Crônicas 7, versículo 20 ao 23, conta de uma tragédia que aconteceu na casa de Efraim. Os filhos de Efraim foram mortos. Mortos por quê? Porque eles eram ladrão de gado. O homem perdeu a vida, começou a chorar. Chorar e chorar. Os seus irmãos foram consolá-lo, não havia consolo. A sua mulher tentou consolar, tendo um novo filho, e o nome que ele bota ao filho? Berias. Quer botar esse nome no seu filho? Berias. E o significado do nome é pior, porque as coisas iam mal na sua casa. Que significado terrível! Olha lá, as coisas vão mal na casa. Ih, meu Deus do céu, eu quero ser assim não. Feio demais. Nome terrível. Tragédias acontecem na casa de pessoas boas. Efraim era um homem de Deus, criado nos princípios de Deus, na verdade de Deus, e criou seus filhos também no caminho do Senhor, nas verdades de Deus. De repente seus filhos se perdem, 2 deles. E os seus filhos são mortos, porque iam roubar os gados do povo do Filisteu, e os filisteus, Gate, mata eles. Então não restava mais nada para Efraim a não ser chorar. E ele chorou, diz o texto, por muitos dias. E esse muitos dias pode ser mudado e dito assim, por muitos anos. Sabe, irmãos, tragédias acontecem em pessoas boas. Pessoas que levam Deus a sério, pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que sentem prazer na casa e na lei do Senhor. Tragédias podem acontecer. Tragédias podem acontecer. Então aconteceu e tirou o chão, tirou o norte, tirou o rumo de Efraim. Efraim significa o Senhor me fez prosperar. Parece que essa expressão não tem significado após uma perda dessa tão grande, de 2 filhos ao mesmo tempo. Parece não ter significado nenhum. E demonstra isso que não tem significado, porque depois que ele coabitou com a mulher, não foi logo nos primeiros dias, porque imagina o choro, o pranto, não há clima nenhum para uma relação familiar saudável. Imagine, aí os anos se passaram, aí ele vai, tem uma relação com a esposa, ela engravida, nasce um filho 9 meses depois, só Deus sabe quanto tempo, e ele está com o coração angustiado. E diz, olha, vai acontecer com esse igual aconteceu com os outros. As coisas vão mal na nossa casa, o nome dele é esse, as coisas vão mal. Porque as coisas não vão boas aqui. As coisas vão mal, então o nome dele vai ser esse. Ele aprendeu a pegar a circunstância da vida e transformar em nome como seu pai fez. José fez isso. José perdoou os irmãos, diz o Senhor, me faz esquecer. Josué vê a sua história e vê quanto Deus o abençoou, quanto ele prosperou, e ele tem um outro filho, Deus me faz prosperar. E agora,
Efraim dizia, eu estou triste, está tudo mal aqui, e teve um filho, então as coisas vão mal. Esse homem sofria demais. Sofreu demais com essa perda. Mas eu posso falar uma verdade a respeito da criação de Efraim, que a palavra de Deus não abre imagem, mas eu imagino o que aconteceu. E a verdade que eu posso falar é isso. Que pais que não observam seus filhos. Acontece o que aconteceu na vida de Efraim. Você acha que o cara resolve ser ladrão e vai ser? Você acha que as coisas acontecem assim? A pessoa acordou, sonhou, pau, e resolve assim, eu vou ser ladrão agora. E aí, a partir daquele momento, passa a ser ladrão de gado. Não é assim. Talvez seu filho é pequeno. Alguns aqui têm filho de pequeno de colo. Estou vendo o filho do Adival ali no colo de Adival. Um menino chega com a lapiseira diferente de casa, com a borracha diferente. Aí, quem foi que te deu? Não é caso seu, viu? Eu estou dizendo assim, é uma história. Quem foi que te deu? Não, o meu amiguinho deu, nem sabe. Tem vezes, eu achei. Aí, não, deixa para lá, ele achou. E achou nada. O menino tem a natureza diabólica como eu e você. Mas nós somos regenerados pelo sangue de Cristo. E ele não sabe controlar os limites. E aí ele vê, ele quer uma daquela. Você não deu, não tem dinheiro. Ou tem e não deu, porque não pode dar tudo ao filho para não ficar estragado. E aí ele chega, aí daqui a pouco chega com outra coisa. Que foi? Achou, eita menino sortudo, esse bicho acha tudo. Tem gente que ainda dá glória a Deus, daqui a pouco vem com dinheiro, acha dinheiro. Um dia que eu achei dinheiro, tomei uma surra. Rapaz. Para confirmar se tinha achado ou não. Tinha de bater para ver se o menino falava a verdade. Ruim, mas foi bom o dinheiro, viu? Deu muito doce e coisas para casa também. Meus amados, e o pai e mãe não vigia, não vai lá, vai na escola, vai na sala lá. Olha, professora, meu filho chegou com essa lapiseira aqui. Difícil um pai fazer um negócio desse. Ela aqui é coordenadora. É raro, acontece, mas isso é raro. Ah, meu filho agora está com os 3 jeitos. O bicho é moda, quebrando a munheca. O tempo todo. É moda. A minha filha está tirando nudes e postando. O pai e a mãe é o último saber. Existe esse ditado, por quê? Por que pai e mãe é o último a saber? Porque não observa os seus filhos. Não observa. Não estão presentes com os filhos. Continuamente o ajudando. Olhando. Amados, você tem sido um pai presente ou não? Eu conheço uma história de um menino que perguntou ao pai assim, qual é o valor da sua hora de trabalho? E o pai disse, por que você quer saber? O filho, não, pai, eu queria saber. Aí o pai disse assim, R$50. Pai, me dá 2 aí. Eu sabia que você queria dinheiro, por isso que você quer saber. E o filho saiu chorando, o pai foi lá e deu os R$2. Ele pegou uma caixinha e contou, e deu R$50 e disse, pai, estou comprando 1 hora. Fica comigo, 1 hora inteira. E tem muita gente assim, que tem investido os valores. Você é cristão, tem investido os valores. Você acha que dá tudo ao seu filho, você está fazendo benefício. Ah, eu já te dou comida, eu já te dou escola, já põe tudo, roupa. Você quer mais o quê, menino? O menino quer brincar. O pai diz, sai fora, rapaz, você quer mais o quê? Eu tenho de trabalhar, já te dou tudo. O menino diz assim, esse pai não sabe não, eu estou precisando de tanta coisa. Ele está dizendo que me dá tudo, não dá nada. E na cabeça do pai, o pai foi um bom pai. Mas é um pai que não observa os filhos. Aí a tragédia acontece, a desgraça chega na sua casa e você fica perguntando,
Meu Deus, o porquê disso? Mas acontece de outras maneiras também. Quando você vê a história de Jó, a tragédia aconteceu na casa de Jó. Não havia pecado envolvendo os seus filhos. Jó era um homem que se consagrava e consagrava a Deus a vida dos seus filhos. E a tragédia aconteceu na casa de gente boa. Homem temente a Deus que se desviava do mal, aconteceu lá. A tragédia surgiu lá. E Jó, inicialmente do seu sofrimento, ele fala duas coisas extraordinárias. O seu sofrimento de perdas. Ele diz: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o seu sentimento quando a enfermidade bateu na sua vida, que é uma tragédia, ter uma enfermidade mortal. Ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele repreende a mulher. Né? Ele faz tudo. Ele vive um momento de luto, de sofrimento. E nós sabemos o quanto Jó foi abençoado. Por quê? Porque Deus deu 10 filhos a Jó. Ele perdeu 10, deu 10 mais 10. Agora ele está com 20 filhos. 10 no céu e 10 na terra. E a palavra de Deus diz que Deus leva os seus antes do mal. E é difícil para nós compreendermos essas coisas. Mas a tragédia, quando acontece em nossas casas, é necessário ter uma serenidade, é necessário ter uma comunhão com Deus extrema, para entender que Deus está no controle de tudo. Que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome desse Deus, para todos sempre e sempre. Amém. Mas talvez você deixe as coisas acontecer, como Efraim deixou. Ou talvez você fez de tudo o que devia fazer e mesmo assim trilhou um caminho mau. Mas você pode lembrar de uma coisa, de uma verdade de Deus. Na história de Jesus Cristo, teve um homem que trilhou o caminho mau o resto da vida dele inteira. Mas no final da vida, ele teve uma oportunidade de ter um encontro com Deus. E de Jesus: eu sei que tu és Senhor. Eu mereço estar aqui, o Senhor não fez nada. Mas lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus Cristo disse àquele malfeitor na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você fez a sua parte e crê na provisão de Deus, meu amado, se o seu filho pode estar em qualquer lugar, ou pode até mesmo partir, Deus pode ter dado uma oportunidade a ele de salvação. Porque ele é promessa de Deus. Mas sabe o que você deve fazer com isso? Você deve aprender a vencer os traumas. Porque senão você não vai ter vida nenhuma. Você vai vegetar. O luto é importante sim, mas você não pode viver a vida inteira vendo preto e branco. Você não pode viver a vida inteira sem alegria. Você não pode viver a vida inteira sem paz, sem contentamento, sem felicidade. Você não pode. A vida continua. E Efraim não entendia isso. Nasce um novo filho. Aquele filho que nasce precisava de ser abençoado. Precisava ser tratado de forma diferente. E ele nem quer saber. Ele já quer juntar maldição para o filho. Berias. Ele perdeu a vida. E queria que o filho perdesse. Não havia noção, não havia alegria, não havia paz. Vença os traumas. Tem tanta gente aqui que foi tão machucado. Oh, meu amado, o passado você não pode mudar. Não viva lá não, pelo amor de Deus, saia de lá. Viva o presente. Deus está aqui nesse lugar. Você está aqui por amor de Deus, bondade de Deus. Deus te atraiu para você ouvir essa palavra e ser abençoado, ser liberto. Vença isso em nome de Jesus. Vença para a glória de Deus. Tome um outro passo. Entenda que a vida continua. Você tem mulher, você tem outros filhos que precisam ser abençoados, cuidados, amparados, protegidos por você.
Se você não tem, você é solteiro e vive no passado, preso em um trauma e não consegue romper, vencer, eu quero te dizer em nome de Jesus, esqueça do passado. Que você não pode mudar, mas diga assim: Senhor, eu quero viver um presente diferente, eu quero ser abençoado, eu quero abençoar outras e outras vidas e pessoas das quais sofreram como eu sofri, e quero viver para a tua glória, sendo um canal abençoador dessas vidas e pessoas. Acorda, meu irmão, Deus quer tanto te usar. Acorda, minha irmã, Deus quer te usar no processo restaurador de vidas e de famílias inteiras. Desperta e olha o futuro. Se você for continuar a ler o texto, você vê que Efraim tinha uma filha, a primeira engenheira. Fez 2 cidades a menina. Edificou 2 cidades. O pai nem aí para ela. Berias, ele não tinha vencido. Coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas. Mas você não pode viver a vida inteira focado em uma tragédia da sua vida. Já passou. Existe o melhor de Deus para você. Existe o melhor de Deus para a sua família. Talvez você foi abandonado. Talvez você foi desprezado, rejeitado, rejeitada. Humilhado, meu Deus do céu. Talvez você sofreu tanto. Eu quero te dizer em nome de Jesus. Deus, Ele olhou o seu sofrimento. Mas Deus te dá a oportunidade de restauração. Deus te dá a oportunidade de mudança. Portanto, olhe para o futuro com alegria, com esperança. Olhe para o futuro com fé. Acredite em Deus, na ação de Deus, no poder de Deus, no Deus que muda, no Deus que transforma, no Deus que faz novo todas as coisas, no Deus abençoador, no Deus que age com sua santa provisão e cuidado. Acredite nisso. Os filhos de Berias têm um dos seus filhos que se chama Josué. Berias, um homem com esse nome, ele teve se você continuar a ler o texto, você vai ver isso. Teve um dos filhos que chamava Josué. Quem foi esse Josué? Josué foi o sucessor de Moisés, filho de Berias, neto de Efraim. Porque Berias, ele teve esperança em um futuro glorioso. Teve esperança em um Deus que tudo pode. Então, ele educou e treinou o seu filho para servir ao Senhor. Ele era moleque quando começou a servir a Deus. Ele era um homem campeão de guerra, assim, um achegado, andava muito com Moisés. Porque andarás com sábios e serás sábio, andará com tolo e será tolo. E aprendeu muito sobre Deus, sobre a vida de Deus, sobre o que Deus, como Deus age, como Deus é um Deus de amor, como Deus é um Deus fiel. E um dia bendito e abençoado, quando Moisés morreu, ele foi o sucessor. E ele não sabia o que fazer. Deus disse assim: eu sou contigo. Eu sou contigo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Olha, medita na lei de Deus, de dia e noite, e nem desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e serás bem-sucedido. E Josué fez segundo a vontade de Deus e foi abençoado. Tenha esperança, irmão. Tenha esperança em nome de Jesus e permita que Deus possa escrever um novo capítulo na sua vida. Permita que Deus escreva. Vire a página e escreva uma nova história, igual a história de Josué. Josué, esse nome, tem a mesma etimologia da palavra Yoshua, Jesus, Salvador. Josué, ele levou o povo até a terra de Canaã. Josué cruzou o rio Jordão a pé enxuto, vivendo o mesmo milagre que Deus fez no mar. Ele viu. Ele pediu que o povo tirasse 12 pedras, representando 12 tribos.
quando atravessou o rio, estava já na terra prometida. Ele disse: agora vocês têm de decidir se vão servir a Deus ou se vão servir aos Baals. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Esse homem era um homem que confrontava decidido, um homem que Deus era com ele, um homem que observava a lei, os princípios de Deus, a verdade de Deus, não se desviava dela nem para a direita, nem para a esquerda. Alguém bem sucedido, filho de um homem que tinha tudo para dar errado, porque a tragédia aconteceu na sua casa, mas ele deixou que Deus escrevesse uma nova página da história de Berias. Sabe? Permita Deus escrever uma nova página na sua história e mudar a sua vida, para que você possa experimentar o nascimento de Josué, de Jesus, o Filho de Deus, na sua vida e no seu coração, ou até mesmo para que você possa ser instrumento de Deus e gerar Jesus em outras pessoas através da pregação santa e pura do Evangelho, que é o que Deus fez na sua vida, pode fazer na vida do outro. O que Deus fez na história de Berias, pode fazer na sua vida. Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Ele olha para você com amor. Talvez você tenha tudo para dar errado, mas Jesus Cristo quer mudar a sua história e quer escrever um novo capítulo na sua vida.